Oportunidade de ouro para técnico interino Rafael Paiva no elenco do Vasco, estreia de Coutinho com a camisa do Vasco e 2 reforços para ajudar ainda mais na temporada atual. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco tem vivido um momento muito positivo na temporada com as últimas vitórias. Rafael Paiva, técnico interino que vem surpreendendo a torcida e também a direção, tem agora a oportunidade de ouro em suas mãos. Isso porque, após 3 vitórias seguidas em um futebol que voltou a empolgar a torcida, são apenas o começo. Agora, pela primeira vez, ele terá tempo de sobra para trabalhar. É como também se o técnico pudesse ter a oportunidade de agora ter bem mais tempo para buscar corrigir os erros do Vasco através de treinamentos. Agora é necessário falar justamente sobre a semana livre que ele terá pela frente para estar dando continuidade aos treinamentos do Vasco e principalmente buscar melhorar cada vez mais como a equipe do Vasco tem desempenhado nos últimos compromissos e assim passar a também conseguir fazer com que esse futebol que o Vasco tem jogado possa se manter de uma maneira consistente dentro de campo. Rafael Paiva entrou em cena em um momento muito importante no Vasco e de muita pressão. Sem alarde e sem promessas mirabolantes, ele pegou o time pela mão e fez com que muitos achavam impossível acontecer. Devolveu a confiança aos jogadores e fez com que o Vasco pudesse estar entrando no caminho das vitórias. E não foi só isso, o time passou a jogar um futebol bem diferente. É claro, diante de todas as suas limitações, Rafael Paiva entendeu muito bem como o Vasco poderia se comportar dentro de campo. O time passou a jogar um futebol um pouco mais vistoso, deu ajustes à defesa e animou o torcedor. A equipe é bem conectada, fez com que o Vasco pudesse criar esse momento positivo e assim dar uma espécie de volta por cima nesse campeonato brasileiro que começou de uma maneira bem desagradável. Agora, com essa semana cheia de treinamentos, ele tem a oportunidade de corrigir os pequenos erros que ainda persistem no Vasco e agora terá que justamente fazer com que Paiva possa entender as dificuldades da equipe atual e que possa justamente explorar os pontos mais fortes que o Vasco já deixou em destaque durante esses últimos compromissos em que Paiva liderou o Vasco. Você vascaíno, o que pensa sobre o trabalho dele até aqui? Comenta aqui abaixo. É claro que esse retorno de Felipe Coutinho ao Vasco é um momento de grande emoção para os torcedores. Depois de 14 anos longe, o craque está de volta ao clube que o revelou. E em sua apresentação, que foi também um evento cheio de expectativa e alegria, Coutinho não escondeu sua felicidade em voltar para o clube que o revelou. Falou justamente com carinho sobre a torcida vascaína, destacou o quanto ela é especial e para ele, os torcedores do Vasco são diferentes de todos os muitos que ele já conheceu durante sua carreira pelo mundo, em especial no futebol europeu. Abre aspas, a torcida do Vasco tem um lugar muito especial em meu coração. O amor e o respeito que sinto por eles é único. Em todos os lugares que joguei nunca vi uma paixão igual. Eles são parte importante da minha história, fecha aspas, disse ainda o novo camisa 11 do plantel vascaíno para a temporada de 2014. É claro que o torcedor está muito ansioso para vê-lo em campo, mas ele ainda demonstrou estar ainda mais que o torcedor ansioso para entrar em campo, que justamente disse que queria ter jogado logo na última partida do Vasco, a vitória contra o Corinthians, mas que sabe que precisa ter calma para se preparar bem, afinal estava de férias e precisa se adaptar ao ritmo do time. Abre aspas, eu já queria muito ter jogado na partida contra o Corinthians, minha vontade era de estar lá atuando e ajudando, mas eu sei que preciso ter paciência, estava de férias e mesmo treinando por conta própria não é a mesma coisa que treinar com o grupo, fecha aspas, explicou ele. Coutinho demonstrou mais uma vez que está muito comprometido com o Vasco, deixou claro que quer jogar o mais rápido possível, mas entende que tem que esperar com paciência o melhor momento.
O jogador sabe que precisa conversar com toda a comissão técnica do departamento médico do Vasco para que assim possa definir quando estará pronto para estrear pela primeira vez nessa sua volta ao Vasco. O Vasco está bem ativo no mercado de transferências após justamente ter anunciado e apresentado Felipe Coutinho. O presidente Pedrinho confirmou que o clube busca mais alguns reforços para fortalecer o seu elenco. O foco está em duas áreas importantes, a defesa e o ataque. Isso demonstra justamente que o Vasco já visualizou alguns pontos negativos que essa equipe atual tem a ser corrigido. Assim, algo que o Vasco deve buscar são jogadores que possam chegar ao Cruz Maltino e que possam contribuir de uma maneira efetiva para que a equipe possa evoluir nesses dois quesitos. O Vasco que conta com algumas posições com poucas opções, ou seja, um momento de escassez em relação à diversidade de opções para o técnico Rafael Paiva estar treinando a equipe e utilizando nos jogos, e é justamente em relação a esse tema que Pedrinho buscará junto a toda a sua diretoria fazer com que o Vasco possa se fortalecer no mercado de transferências com a chegada de mais algumas peças que possam ajudar o Cruz Maltino. Ainda mais recentemente, o Vasco esteve realizando uma proposta por Andrés Vombergar, atacante esloveno que atua nos Emirados Árabes. Ele é um nome que poderia trazer uma novidade a mais para ser, por exemplo, um jogador a disputar vaga juntamente com o Verratti, ser uma segunda opção em relação a justamente jogar ao lado do argentino do Vasco ou até mesmo a disputar a vaga. O jogador também atrai o interesse de outros clubes brasileiros que também estão interessados nele. Ele chegará ao Brasil no domingo para definir qual será seu futuro diante de algumas investidas que já recebeu do futebol brasileiro. Essa movimentação mostra que o Vasco tem agido no mercado, claro, diante de todas as limitações financeiras, mas o Cruz Maltino tem sim se movimentado. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.